Caio Junqueira, estratégia política eleitoral, primeira impressão que a gente tem desse fato, dificilmente seria outra, mas as consequências jurídicas e políticas são graves. Pois é, presidente, boa noite a todos. O presidente já entrou com pedido de impeachment contra o mesmo Alexandre de Moraes, contra o Luiz Roberto Barroso e dependeu de um arquivamento do Congresso Nacional. A gente pode fazer um paralelo das duas ações, né? São ações diferentes, um é um pedido para ele sair do Supremo, o outro é um pedido para o próprio Supremo julgá-lo, não há nenhum sinal do Supremo Tribunal Federal. O primeiro não prosperou de forma alguma, como se antecipava que não prosperaria. Exatamente. Então, assim, é uma ação jurídica, política, muito mais política do que jurídica. A gente não pode prever nenhum resultado disso no âmbito jurídico, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo do Procurador-Geral da República, né? As primeiras avaliações aqui de duas pessoas interlocutores do presidente é essa. Agora, é interessante que o presidente insiste nessa toada de ser, eu diria, disruptivo, talvez, como foi em 2018, de contra tudo e contra todos, contra todos os manuais, tentar apostar numa vitória eleitoral fora das cartilhas dos manuais eleitorais, porque nada indica, nas pesquisas, a gente analisou semana passada, que essa estratégia de confronto alcança o eleitor de centro, consegue levá-lo a uma vitória. Só tem um dado que eu achei interessante, hoje antes dessa ação, conversando com a campanha do presidente, que eles me disseram, gente, eu vou considerar aqui isenta, boa fonte, né, o que a gente chamaria, dizendo que não há favorito. Eles não veem favorito ainda nessa eleição. Eles acham que o Bolsonaro diminuiu o ritmo de crescimento, mas ainda tem espaços para crescer e que o Lula está no teto. Deixa eu só separar os temas, porque Sim. você está ingressando agora na questão de qual campanha avalia como está o seu adversário, ok? Eu queria ficar primeiro nas questões políticas e jurídicas, Thaís Arbex, que a gente detecta a partir dessa notícia crime. É um ataque frontal direto ao integrante do Supremo, que será o presidente das eleições. Alexandre de Moraes vai conduzir o TSE durante as eleições. Tem sido um ministro extraordinariamente, digamos, deixa eu procurar uma boa palavra, duro, para dizer o mínimo, nos inquéritos que ele toca, que são inquéritos que o STF julga que lhe pertencem por estar o STF sob ataque. Mais um. Boa noite, William. Vou até rememorar aqui os pontos dessa notícia crime, em que o presidente Jair Bolsonaro diz que justifica, né, essa notícia crime com base na investigação do inquérito das fake news. Está falando que o inquérito das fake news não respeita o contraditório. E aí o que eu acho que a gente pode colocar, para além dessa questão que você falou sobre Alexandre de Moraes, é o fato de que, especificamente sobre o inquérito das fake news, ele já foi avalizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não há questionamento sobre ele. Ele já tem o aval de toda a corte para seguir adiante. Então, nesse caso específico, não vejo como não ser, além de um movimento puro e simplesmente político. Raquel, quando a gente observa os movimentos políticos do presidente, em boa medida ele acha que encontra eco a essas ações que vão, de fato, de frente, é uma batida de frente com o judiciário, que ele encontra eco em vários segmentos, sobretudo segmentos de agentes da economia. Encontra? William, essa notícia circulou rapidamente aqui por vários grupos do mercado financeiro, empresarial. Recebi de algumas pessoas com certa velocidade, mas vou ter que repetir o que eu já disse aqui outras vezes. Sacode, gera instabilidade, mas dificilmente faz preço, porque as pessoas não enxergam um resultado concreto. Como disse o Caio, que isso realmente vai reverberar numa crise institucional mais séria que mude os rumos do país. Elas enxergam barulho. E o barulho ficou tão alto que os agentes de mercado já estão ignorando esse barulho, não estão mais ouvindo. Há sempre um fator que a gente tem que considerar, obrigado, Raquel, há sempre um fator que a gente tem que considerar nessas horas, que são as percepções mútuas. O STF ficou isolado na última, digamos, no último pico de crise entre o Bolsonaro e o STF. O STF teve que fazer, digamos,
das tripas coração para resolver com agentes políticos como obter algum tipo de cobertura de flanco, ou seja, que o Legislativo assumisse algum tipo de defesa do STF. Eu estou me referindo ao episódio da condenação do deputado Silveira e também de todo o restante do que o Bolsonaro fez com o indulto. Ali, Bolsonaro saiu cantando vitória. Será que é essa a percepção que ele tem do que possa obter agora? É muito difícil. A gente tenta a todo instante, William, entrar na cabeça do presidente da República para ver que movimento que ele tenta com essa ação. Que benefício ele ganha. As pesquisas dizem que ele não ganha. Mas algo dele ou do núcleo mais aguerrido, vamos dizer assim, mais radical no entorno dele, acredita que isso pode levar adiante, né? Que isso possa dar algum efeito eleitoral, porque não há nenhuma medida, a gente está em maio, metade de maio, tem 5 meses para a eleição. Tudo que o presidente da República pensa é em se reeleger. Todas as ações de governo que a gente acompanha e debate aqui é para se reeleger. Logo, uma ação como essa é para se reeleger também. Agora, eu só tenho um ponto de divergência da Thaís. Eu não acho que o fato do Supremo ter avalizado o inquérito das fake news valida o inquérito como algo em conteste, porque é um inquérito polêmico. Eu era repórter lá na Cruzoé quando o oficial de justiça bateu censurando uma reportagem com base no inquérito das fake news. Evidente que o Supremo referenda o inquérito das fake news, porque é por meio do inquérito das fake news com o Alexandre investigando, podendo julgar, sendo parte do processo, e sim, com os advogados tendo imensas dificuldades de acesso a esse inquérito que já dura 2 anos, 2 anos sem prazo para terminar. Eu acho que entre vocês há um ponto aqui a ser esclarecido de fato. Eu tenho a sensação que a Thaís quis dizer o seguinte, Thaís, você me corrige, tá? Se eu estiver sendo injusto contigo. Que a Thaís quis dizer o seguinte, ele quer, via notícia-crime, reverter uma decisão que o STF já chancelou. Então, não importa o que a gente ache do mérito, da constitucionalidade ou dos objetivos desse inquérito, digamos, dele poder existir ou não, o STF diz que ele vai continuar existindo, Thaís, está certo? Sim, em nenhum momento eu falei que o inquérito era incontestável, só disse que ele já tinha sido avalizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, não vejo muito espaço de como o presidente avançar sobre esse inquérito. Do ponto de vista do mérito, agora do ponto de vista político. Não, a minha questão é essa, é que do ponto de vista político, é evidente que o Supremo Tribunal Federal vai validar um inquérito questionável, mas que politicamente ele protege contra tudo e contra todos. Esse que é o meu ponto, não estou, acho que nem indo contra ali atrás, só falando, o Supremo validou. Óbvio que o Supremo validou, porque o inquérito das fake news é um instrumento de defesa política do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele iria validar, e validou, mas um inquérito que já dura 2 anos. Imagine nós aqui, há 2 anos sendo investigados, sem qualquer prazo de conclusão, sem estar no mérito, se é Bolsonaro, não tô pegando em questões superficiais, e sem acesso também dos advogados. E lembrando que começou esse inquérito quando o bolsonarismo, quando o governo estava lá no início, começo de 2019. E no caso da censura, foi uma reportagem contra Dias Toffoli. Eu queria só fazer 2 observações aqui para vocês. Na manifestação do Bolsonaro, ele cita explicitamente a Polícia Federal. Ele parece muito indignado com o fato da Polícia Federal não ter encontrado provas contra ele, mesmo assim Alexandre de Moraes mantê-lo dentro do inquérito. E aí a gente tem aquela visão, né, de que Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal, de que o procurador Augusto Aras é mais condescendente com ele, e isso acaba esbarrando na postura do Supremo. Eu não sei se não tem um conflito aí também entre o papel de cada um desses entes e como eles se posicionam de alguma forma politicamente. E um outro ponto que eu queria lembrar, William, que ontem aqui a gente ficou batendo cabeça para tentar entender por que Bolsonaro estava tão fora do tom. Eu acho que agora a gente entendeu. Sabe que tem uma possibilidade, Vac, desculpe interromper bem brevemente. Não, que tem isso é uma conversa. Sim, claro. Uma fonte aqui me dizendo que a notícia crime tem outro objetivo, tirar a isenção do futuro presidente do TSE. Tentar tirar, o que me faz muito mais sentido, né, pelo critério político, né, da tentativa, não vou dizer que é isso,
respeito, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, mas assim, pode ser uma tentativa de colocar suspeição nele, como juiz das eleições, de julgar o processo e ir para cima do presidente Jair Bolsonaro, que vem atacando, né, a justiça eleitoral. Pode ser uma possibilidade, me parece plausível também. Mas eu já ouvi essa avaliação, inclusive, do pessoal da Eurásia, que Bolsonaro coloca o TSE como um inimigo e que um dos grandes desafios do TSE é sair dessa posição e se manter como julgador do processo. Deixa eu levar o raciocínio da Raquel e do Caio um pouquinho adiante contigo, Thaís Arbex. Estou colocando o condicional aqui bem grande, tá? Se é o objetivo político dessa notícia crime afetar quem vai, de fato, tomar conta das eleições, o xerife das eleições, Alexandre de Moraes, que, digamos, é possível antecipar o quanto que isso prosperaria, Thaís? A mim parece um bocado difícil. William, assim, uma notícia crime que, em tese, é um instrumento jurídico, nem sei como classificar, estava pensando num instrumento jurídico um pouco mais frágil, que teria que ter uma tramitação, que teria que ser aceito para tramitar, não me parece que prospere juridicamente, para não ser o fato de que o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, vai conversar com a sua base eleitoral, não vai expandir esse eleitor para o eleitor de centro, não vai gerar segurança para o mercado, vai, mais uma vez, colocar o debate sobre o enfrentamento com o judiciário acima daquelas questões que são mais importantes. E aí a gente sempre diz aqui no WW questões essas relacionadas à economia. É mais uma vez tentar levar para o centro do debate político-eleitoral uma questão que é lateral, que no fim das contas não deve levar a lugar nenhum, porque tem apuração também aqui que essa ação teria sido assinada, essa notícia crime teria sido assinada por um advogado do Paraná. Então, o que a gente precisa começar a entender ainda? Afinal de contas, não tivemos acesso à peça. Se esse advogado é um advogado constituído, se ele poderia assinar essa ação em nome do presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente já entra numa questão jurídica básica. Se ele não é constituído, essa notícia crime pode nem ser conhecida, que é o termo que se usa nos tribunais para quando uma notícia ou uma ação imediatamente, ela nem sequer começa a tramitar. Então a gente tem questões que são pequenas, que podem ser paralelas, mas que elas dizem muito sobre um movimento que, no fim e ao cabo, tende a ser só um movimento político-eleitoral. A Thaís está levantando um ponto importante, Caio, que é, nas entrelinhas do que ela está dizendo, tirando de lado todas as questões que ela colocou, tirando de lado no sentido de olhando para o centro do teu argumento, Thaís, ela sugere uma falta de articulação tática, de estratégia política eleitoral, e muitas vezes as pessoas às vezes perguntam, há método nessa loucura? Pouco importa, a meu ver, a peça jurídica ou a estratégia jurídica, né? A Thaís bem colocou ali uma notícia crime, que é talvez a mais frágil ali das peças. O que importa é a política, é a estratégia política, saiba lá, que ganha, ele imagina que vai ter com isso. Ok, vamos fazer o seguinte. Uma peça política, a gente tem que olhar isso aqui como um ataque ou uma petição política, estritamente política. Correto, sem dúvida alguma. Agora, há uma série de aspectos técnicos que nós quatro aqui não temos formação em direito, certo? Somos muito curiosos sobre isso, e direito e política no Brasil são coisas como economia e política, não dá para separar. Vamos pegar quem entende, o professor Jorge Abud, será que já temos ele aqui no nosso telão ao lado da Thaís Arbex? Temos, boa noite. Professor Jorge Abud, direito constitucional. Do ponto de vista jurídico, que força, que peso tem essa notícia crime? Boa noite, William. Uma alegria estar aqui participando mais uma vez do programa. William, do ponto de vista jurídico, ela é fraca. Assim, nós não tivemos acesso à peça, mas se de fato as informações forem confirmadas de que seria uma notícia crime,
tendo em vista um suposto abuso de autoridade no ministro Alexandre de Moraes em virtude da condução do inquérito. Se isso se comprovar na peça, parece que ela do ponto de vista jurídico, ela é fraca, ela não vai ter repercussão jurídica alguma, mas ela é mais um elemento daquilo que o direito constitucional contemporâneo chama de constitucionalismo abusivo perpetrado pela presidência da República. Thaís? Abud, Você então consegue? Você tinha mais... uma série de dúvidas que eu queria que você repetisse para o professor. Fico mais tranquila de que classifiquei uma notícia-crime de uma maneira correta, dizendo que ela é fraca. A gente ainda também não sabe se, de fato, quem assinou essa peça. Do ponto de vista jurídico, afinal de contas, é a sua seara. Dependendo de quem assinou, essa notícia-crime, ela pode nem sequer tramitar, se é que a gente pode dizer assim? Boa noite, Thaís. Se ela foi feita em nome da presidência da República, de novo reiterando que eu não tive acesso à peça, só as informações que circulam na mídia acerca dela. Mas se ela foi feita em nome da presidência da República, ela tem que ser assinada pela AGU nesse particular. O presidente da República, enquanto pessoa física, se ele tiver um problema de direito do consumidor, problema do condomínio dele, ele pode contratar o advogado que ele quiser para representar o CPF da pessoa física. Agora, enquanto membro, né, do chefe do executivo, obrigatoriamente esse ato teria que ter sido endossado pela AGU. Jorge, a gente já tem informação de que não foi assinada pela AGU. Pelo menos isso, o nosso repórter Leandro Magalhães nos deu a informação de que não foi assinada pela AGU. Jorge, a gente estaria diante de uma... Eu não sei se vou ofender alguém usando essa metáfora, essa figura de linguagem. Não sei se eu estou ferindo também, inclusive, algum direito autoral, mas nós estamos diante de uma operação tabajara jurídica? Possivelmente, William, se a gente analisar do ponto de vista estritamente técnico. Agora, William, se essa notícia se confirmar, na primeira manifestação eu disse que isso tem um nome, que se chama constitucionalismo abusivo. O que é isso, tá, William, se você me permitir? Constitucionalismo abusivo, tem outras nomenclaturas, né? Porque as outras nomenclaturas são de tradução muito difícil, né? Que eles falam de hardball constitutional law, mas o que é a ideia? A ideia é quando o executivo, usando medidas em abstrato lícitas, como, por exemplo, indulto, como, por exemplo, notícia-crimes, são institutos do direito. Então, você usa algo com uma casca de legalidade, sabendo que ela não tem conteúdo para parar de pé, mas você usa isso para emparedar um outro poder. No caso aqui, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que foi eleito como inimigo ficcional da atual gestão. Então, do ponto de vista político, isso gera uma repercussão, né? Ela tem um caráter de tentativa, um aspecto intimidatório que não é inédito no mundo, tá? Isso já foi mapeado por estudiosos e isso já é analisado há um bom tempo. Professor, e esse argumento do presidente Jair Bolsonaro de que a Polícia Federal não encontrou provas contra ele e, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes insiste em mantê-lo como investigado no inquérito das fake news? Perfeitamente. A condução final, a palavra final, quem preside o inquérito, quando há uma competência originária do Supremo Tribunal Federal, são os ministros do Supremo. Então, de repente, eventualmente, a Polícia Federal se manifestou no sentido, mas a Procuradoria-Geral da República também tem que se manifestar. Pode haver, e aí estou dizendo na suposição que eu não conheço o inquérito a sua inteireza, porque obviamente ele é um instrumento de investigação, pode haver ali indícios ou elementos probatórios que o ministro considere suficientes para a manutenção do inquérito. Então, o fato da Polícia Federal ter se manifestado num sentido não é uma condição absoluta que obrigue à realização do arquivamento do inquérito. Caio, ouvindo o Jorge Abud, a gente tem a sensação de um ímpeto, eu estou falando sensação mesmo, eu estou colocando aqui algo subjetivo, impressionista. A gente tem a sensação de um ímpeto político mal amparado do ponto de vista técnico-jurídico? Sim, ele tem uma preocupação maior em criar um discurso jurídico, criar um colchão, como a Thaís Vira e Mexe muito bem coloca aqui, criar um colchão político
de que há uma teoria da conspiração, de jogar suspeição sobre o xerife da eleição, para lá na frente, quando for questionar, dizer que esse discurso foi referendado e foi apontado por ele por diversas vezes. O que só me surpreende, não me surpreende, mas de certa maneira me chama a atenção, é de que qualquer tentativa, pelo menos todos os sinais que a gente tem, de todos os players possíveis no jogo político brasileiro, da imprensa até os empresários, até o judiciário, o Congresso Nacional, ninguém vai embarcar numa tese de contestação de resultado junto com o presidente. Vamos ver então o outro lado disso. Jorge, na sua mais recente resposta, não sei se eu posso traduzir do ponto de vista do leigo que eu sou, como o Bolsonaro como um litigante, falso litigante, na verdade. Que consequências jurídicas ele pode sofrer depois dessa notícia-crime? William, o nosso modelo atual, né, o presidencialismo brasileiro, né, em seu estado puro, ele protege muito o presidente da República, independentemente de qual seja, enquanto ocupa o cargo. Então, no momento atual, salvo por alguma iniciativa qualquer do Legislativo em análise de crime político, o presidente da República, no máximo, ele pode ser investigado. Para você fazer uma ação penal, qualquer coisa em relação à presidência da República, demanda uma série de procedimentos e aceitação, né, da maioria qualificada do próprio Câmara dos Deputados. Então, no máximo, se ficar comprovado a posteriori que o real intuito desses atos é criar um constrangimento para o Supremo ou criar uma pressão indevida do ponto de vista jurídico para o Supremo, isso pode, em tese, configurar crime político. Agora, eu queria fazer uma pergunta, claro, até para ele. O senhor fala de constitucionalismo abusivo. O inquérito das fake news não se enquadra também, de alguma maneira? Não haveria outros meios muito mais aceitáveis no meio jurídico para se investigar um presidente da República, seus apoiadores que cometam abusos, radicalismos? Excelente pergunta, até porque ela permite que a gente desfaça, vamos dizer assim, se vocês me permitem a pobreza do trocadilho, muitas fake news sobre o inquérito das fake news. Tá? O inquérito das fake news, ele, de fato, começa de ofício. Isso não é usual. Entretanto, isso tem previsão regimental no Supremo, isso é referendado pelo plenário do Supremo. Isso no primeiro momento, isso há anos. A Procuradoria-Geral da República, nesse meio do caminho, referenda esse inquérito. Então, hoje, dizer que esse inquérito se sustenta sem uma anuência da Procuradoria-Geral da República, não se sustenta do ponto de vista jurídico. E algo ligado à presidência da República, não tem outra esfera de investigação que não o inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, no final do dia, né, se diz muita coisa sobre esse inquérito, mas numa apuração para valer em relação a ele, né, me parece que demanda um maior esclarecimento para a população de por que esse inquérito existe, por que ele está ali. Jorge, para arredondar a nossa conversa, depreende-se do que nós ouvimos da sua parte, que o inquérito prossegue com força e a notícia crime não? Sim, em relação ao inquérito, ele é sigiloso, eu não sou advogado que atuo nele, não sei qual que é a força que ele vai continuar, me parece que ele continua. Agora, em relação a essa notícia crime, se ela se mantiver com todos os elementos que foram até agora aqui debatidos em tese por nós, me parece que ela, do ponto de vista jurídico, ela não prospera em nenhum aspecto. Jorge Abud, boa noite. Muito obrigado pela sua participação de improviso aqui conosco no WW. Até uma próxima. Eu agradeço.